Bom dia, amiguinhos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Vamos à oração. Deus Pai, nesse momento, Pai, eu quero agradecer, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai. Deus Pai, eu peço que abençoe o nosso culto, Pai, que seja bom, Pai. Deus Pai, eu peço que abençoe que estão na rua, Pai, sem nada para comer, Pai. E diz que as casas foram destruídas com ciclone, Pai. Deus Pai, eu peço que abençoe que estão nos hospitais, Pai, internados de Covid-19, Pai. E que estão na cadeia, Pai. Entrego essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora nós vamos abrir o culto com uma canção. Amigos de Deus, nós queremos ser bem perto de Deus. Queremos viver amigos de Deus. Nós queremos ser bem perto de Deus. Queremos viver. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Nos momentos da aflição, Deus o protegia. Davi enfrentou Golias com o poder de Deus. 3 pedrinhas, muita fé e venceu o gigante filisteu. Amigos de Deus, nós queremos ser bem perto de Deus. Queremos viver amigos de Deus. Nós queremos ser bem perto de Deus. Queremos viver. José era sonhador, puro ideal. Na cadeia e no palácio não perdeu seu ideal. Pedro era como nós, precisava de perdão. Vacilou por um momento, mas mudou seu coração. Amigos de Deus, nós queremos ser bem perto de Deus. Queremos viver amigos de Deus. Nós queremos ser bem perto de Deus. Queremos viver. Bom dia, meninos. É sempre um prazer, um privilégio falar para vocês. Sabem que o ano passado estivemos juntos até quando tivemos que parar, infelizmente, de estar juntos no mesmo sítio, no local da igreja, justamente por causa da Covid-19. Mas eu acredito que o nosso bom Deus tem estado a cuidar de nós, tem estado a cuidar dos nossos meninos. E eu acredito que os pais em casa têm estado a ajudar a que cada um de vocês aprenda a orar, aprenda a obedecer, aprenda a amar, mas acima de tudo, aprenda a ser uma criança que cresce de acordo com a lei de Deus. Semana passada, tio Cirilo falou sobre o amor. É uma lição super encorajadora, uma lição importante. Eu espero que vocês tenham aprendido dessa lição e tenham feito tudo e estejam a fazer tudo por tudo para poderem amar, mostrar amor em casa, na escola, com os vizinhos. Em toda parte nós precisamos de demonstrar amor como nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou amor por nós ao morrer na cruz. Hoje eu gostaria de falar de um outro tema que tem a ver com obediência. Nós já falamos várias vezes sobre obediência, sobre o que é obediência, mas hoje eu queria falar especificamente de um tema específico que tem a ver com a obediência aos pais. Qualquer um de nós sabe que em casa os pais nos dão muitas tarefas, pedem que nós façamos uma ou outra coisa e a forma como nós reagimos a isto significa que nós estamos ou não a obedecer os nossos pais. Nós vamos ter a nossa lição hoje baseada em 2 escrituras, muito simples, mas que qualquer um de nós, se for a ler, se for a perceber, há de ver o que é que Deus pensa sobre a obediência. A primeira escritura é Mateus 21, versículos 28 a 32. A segunda escritura é Efésios 6, 1. Eu podia começar com a escritura de Efésios 6, 1, que diz simplesmente: Vós, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Está aqui Deus a dizer, com base na Bíblia, que obedecer aos pais é justo. Quem é que entre nós não gostaria de ser justo? Quem é que não gostaria de fazer aquilo que Deus quer que nós possamos fazer? Aqui a Bíblia diz-nos claramente que obedecer aos nossos pais
é justo. Portanto, vamos procurar ser justos. E a forma de sermos justos aqui é obedecer aos nossos pais. Eu poderia, de facto, contar aqui duas histórias para nos explicar o que é isto de obediência, não é? E como é que nós podemos ser obedientes e não apenas dizermos que somos obedientes, não é? Havia dois jovens, duas crianças, filhos do mesmo pai. Um chamava-se João, outro chamava-se Guilherme. O João estava a fazer um pequeno avião de papel e o pai chegou e disse: olha, João, eu peço que tu vais varrer o quintal porque com a ventania de ontem caíram muitas folhas e o quintal está sujo. O João simplesmente disse que não, pai, eu estou muito ocupado a fazer este avião de papel. E o pai saiu dali, foi falar com outro filho que estava a assistir televisão. E esse outro filho chama-se Guilherme. E o pai disse: Guilherme, por favor, peço que vais limpar o quintal, porque com a ventania de onda caíram muitas folhas, as árvores que nós temos, e o quintal está sujo. O Guilherme respondeu ao pai: sim, pai, eu vou. Mas neste momento em que o pai estava a falar com o Guilherme, que estava a ver televisão, o outro filho, o João, parou e pensou. Disse: olha, mas eu posso claramente ir varrer um pouco e terminar e ainda voltar e fazer o meu avião de papel. Foi justamente o que o João fez. O João foi, varreu o quintal. Quando o pai vai para o quintal e vê que quem estava a varrer era o João, perguntou: ó filho, cadê o Guilherme? E o filho respondeu: olha, da última vez que eu vi o Guilherme estava na televisão, bem sentado, a assistir. Estava na sala a assistir televisão. E o pai foi para lá, encontrou o Guilherme na mesma posição em que ele estava quando respondeu ao pai a dizer que iria efetivamente responder a esse chamado, iria obedecer ao pai. Nós aqui podemos olhar duas histórias, dois exemplos, não é? E nós podemos nos perguntar, entre o João e o Guilherme, qual deles foi obediente? Nós vimos que num primeiro momento o João negou, mas depois arrependeu-se e foi fazer aquilo que o pai lhe pediu. O Guilherme disse que sim, mas depois nada fez. Manteve-se exatamente na mesma posição em que estava. A outra história, esta já está na Bíblia, não é? Como eu disse no princípio, nós vamos olhar para duas escrituras, não é? A primeira que nós vimos é Efésios 6:1 e a outra é exatamente esta que nós veremos agora, que é a de Mateus 21:28-32. Aqui diz claramente que um pai tinha dois filhos, não é? E disse a um dos filhos: pai, filho, por favor, vá trabalhar hoje na nossa vinha. Portanto, vinha é um sítio onde se produz vinho, é um campo muito grande onde se produz vinho, exatamente como nós vamos numa machamba em que se produz milho, produz-se amendoim. Portanto, nesse campo em particular só se produzia vinho. Portanto, o pai pediu a um dos filhos que fosse trabalhar na vinha. E de facto o filho disse que sim, que iria, sem problema nenhum. O outro respondeu que não, eu não quero, mas mais tarde esse filho aceitou o chamado do pai. E Jesus pergunta nessa história, se nós formos a ler Mateus 21:28-32, qual deles foi de facto obediente? Qual deles? Aquele que disse sim e não fez, ou aquele que disse não, mas arrependeu-se e voltou a fazer? Olha, o que é que essas duas histórias nos ensinam? Que a nossa obediência não pode ser só de boca. Nós não podemos dizer sim e fazermos coisas contrárias àquelas que os pais esperam ou àquelas que os pais pedem. Exatamente como Deus também nos ensina. Nós não podemos dizer que sim, vamos amar, sim, vamos obedecer e não fazermos. Portanto, se nós fizermos isso, estamos a ser filhos desobedientes. Deus espera que nós possamos ser pessoas, possamos ser meninos, possamos ser crianças, que dizemos sim e fazemos, não apenas dizer sim e não fazer. Por isso é que nessa história nós vemos dois meninos, nas duas histórias, um disse não, mas acabou arrependendo-se e fez, o outro disse sim, mas depois não fez. Portanto, o que significa que ele só obedeceu pela boca, mas os seus atos
demonstram exatamente que ele é desobediente, ele não foi justo. As perguntas que eu gostaria de fazer hoje aos meninos são simples. Quais são as características de uma criança obediente? Eu quero que cada um de nós em casa, depois de ver esta mensagem, depois de ver esta lição, se pergunte quais são as características de uma criança obediente. Por outro lado, também, quais são as características de uma criança desobediente? Quando é que nós achamos que uma criança é desobediente aos pais? A terceira pergunta é: quais são as coisas que nos fazem nós sermos obedientes? Quais são as coisas que devem acontecer na nossa vida para nós obedecermos sem reclamar? Outra questão é: qual é a decisão que você vai tomar hoje? Depois de vermos estas duas histórias, depois de vermos como é que Deus acha que alguém é obediente ou que não é obediente, qual é a resposta que você vai dar hoje? Que tipo de decisão você como criança vai dar hoje? O que é que você fará para responder a um pedido dos pais? Você vai escolher ser obediente ou ser desobediente? Se você hoje é desobediente, o que é que você vai fazer para passar a ser obediente? Se você é obediente, o que é que você deve fazer para não cair na desobediência? Portanto, isto é muito importante que nós possamos efetivamente ter para não perder de vista. Eu queria que cada um de nós hoje memorizasse essa escritura de Efésios 6:1, que é simples, como nós vimos. A escritura de Efésios 6:1 diz, eu vou repetir: vós filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Eu gostaria que nós, em casa, com os pais, pudéssemos, de facto, treinar, memorizar essa escritura. Sempre que houver uma situação em que os nossos pais nos dão uma ordem ou nos pedem para fazer algumas coisas, nós temos que nos recordar dessa escritura que diz: filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A escolha que nós vamos fazer hoje vai dizer se nós somos crianças justas ou não somos justas. Se nós escolhermos obedecer aos nossos pais, vamos ser crianças justas e Deus ficará satisfeito. Mas se nós escolhermos desobedecer, Deus vai ficar triste e efetivamente nós vamos ser pessoas injustas. Por isso, esta é a lição que eu queria partilhar com os meninos hoje. Eu espero que depois disso nós possamos tomar a decisão de ser pessoas, de ser crianças que optam pela obediência. Por isso, vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, muito obrigado a Deus por que o Senhor permitiu que hoje nós pudéssemos aprender das suas escrituras, ó Deus Pai, que nos chamam a sermos obedientes, ó Deus. Senhor, eu peço que o Senhor nos inspire, nos ensine cada dia, ó Deus Pai, nos dê o Teu Santo Espírito, de modo a que nós possamos, ó Deus, aprender a ser obedientes com os nossos pais, ó Deus Pai. Porque sabemos que o Senhor, cada vez que nós obedecemos os nossos pais, o Senhor fica satisfeito. Mas a nossa obediência, ó Deus Pai, não pode ser uma obediência apenas de palavra, mas tem que ser uma obediência, ó Deus Pai, que é de acordo com os nossos atos, ó Deus Pai. Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Mas, ó Deus Pai, nós possamos escolher obedecer às Tuas Escrituras, obedecer à ordem dos nossos pais, ó Deus Pai, porque só assim é que nós podemos ser justas, pessoas, crianças justas aos Teus olhos, ó Deus Pai. Eu peço que o Senhor ajude-nos a memorizar essa Escritura, ajude-nos a aplicar no dia a dia, na nossa vida, ó Deus, para tudo. Em nome de Jesus Cristo oramos, hoje e para todos sempre. Amém.